paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo ao nosso devocional. E eu oro ao Senhor que nesse dia Ele te encha das mais ricas bênçãos, que o Senhor derrame sobre a tua vida, sobre o teu lar, transformação, renovo, cura, que realmente aquilo que você necessita na tua casa, na tua família, no teu ministério, o Senhor possa prover. Em nome de Jesus, e que a sua fé seja inabalável, que você possa crer, que você possa continuar confiando, continuar posicionada no centro da vontade de Deus, apesar de todas as perseguições, lutas, dores, desafios que vão surgindo, que você possa permanecer inabalável. Que nada possa te afrontar, te deixar entristecido. Que o poder do Senhor se aperfeiçoe em sua fraqueza. Em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor que está em Daniel, no capítulo 6. E então ali nós vamos ver que ali vai contar para nós a história de Daniel na cova dos leões. E essa é uma passagem tão inspiradora da Bíblia, e ela fala sobre fé, sobre perseverança, mesmo no meio da perseguição, mesmo quando outros armam planos para destruir nossa vida, para nos fazer entristecer, Daniel nos dá essa lição. Ele era um homem íntegro, um homem fiel a Deus, e ele se recusou a comprometer a sua fé. Mesmo diante de um decreto que proibia ele de orar ao seu Deus. Mas a sua lealdade a Deus foi tanta, que mesmo com ameaça de morte, ele não parou de orar ao seu Deus. E isso nos ensina lições tão valiosas, que eu e você podemos usar em momentos de ofertas do inimigo, em momentos em que pessoas vêm para nos convidar para eventos, para lugares, mas que talvez não são agradáveis a Deus, que nos afastam da presença de Deus. Então Deus nos dá sabedoria, e essa lição de Daniel, ela nos ensina como esse jovem manteve uma fé inabalável diante da opressão e confiou em Deus para sua proteção e seu livramento. E então nós podemos ver na palavra do Senhor que Daniel é um exemplo tão vivo, tão claro de como eu e você podemos permanecer firmes em nossas convicções, confiando sempre no poder de Deus. Aqui a palavra diz que ele tinha uma fé inabalável, que ele era um homem de oração. E isso nós podemos ver em Daniel 6, no capítulo 10 e 11. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em seu quarto e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus. Mesmo sabendo que havia naquela nação um decreto que o proibia de orar a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto ao rei Dário, Daniel continuou a orar ao seu Deus. 3 vezes por dia se punha de joelhos, como lhe era de costume. Então nós vemos que a Bíblia nos mostra que Daniel não fez isso de maneira oculta, com medo, escondido do que os demais poderiam dizer, mas ele manteve as janelas abertas, como ele sempre fazia, e ele demonstrou ali sua total confiança em Deus. Aqui nós vemos a importância de eu e você mantermos nossos hábitos espirituais, mantermos nossa oração, mantermos a leitura da palavra de Deus,
mantermos o nosso devocional todos os dias, mantermos a nossa comunhão com o nosso Pai, mesmo que na nossa vida tenha perseguições, tenha afrontas, tenha dificuldades ou problemas. Porque se nós lemos aqui todo o capítulo, nós vemos que a fé de Daniel, ela não estava baseada nas circunstâncias, mas a fé dele estava baseada na sua devoção, no seu temor, na sua confiança em Deus. Então nós vemos que assim como Daniel, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, também foram fiéis a Deus. Também se recusaram a adorar aquela estátua de Nabucodonosor, mesmo com a ameaça de serem lançados na fornalha ardente. Deus igualmente os livrou de uma forma milagrosa, como nós podemos ler em Daniel, no capítulo 3, mostrando que Deus sempre está com todos aqueles que mantêm a sua fé. E com você, meu irmão, minha irmã, não é diferente. Pode vir uma perseguição, pode vir uma doença, mas você deve fazer como sempre fez. Busque ao Senhor, ore ao Senhor. Talvez tenha gente que quer tirar você desse foco, mas você não pode atentar para palavras negativas ou duvidosas. Você precisa se manter posicionado, porque Deus tem um propósito claro com a tua vida. Talvez você ainda não saiba, mas Deus está a caminho de entregar algo valioso. Por isso você precisa ficar resistente. O inimigo vai lançar armadilhas como fizeram com Daniel, como fizeram com seus amigos, mas você precisa perseverar até o fim. O que Deus tem preparado para você é surpreendente, é magnífico. Talvez paralisaram você no seu ministério. Talvez tem gente lançando dúvidas sobre o teu caráter, sobre as tuas condições, mas não se aflija. Deus que te vê em secreto, orando lá no teu quarto com seus joelhos dobrados, Ele te contempla. Ele está preparando algo grande. Ele que tem a resposta para você. Então não se atemorize se vierem perseguições. Se o inimigo lançar dardos contra a sua vida, assim mesmo permaneça firme. Como nós podemos ver aqui no versículo 12 em diante, também houve armadilha dos inimigos contra a vida de Daniel. Os inimigos de Daniel sabiam exatamente da fidelidade a Deus e usaram isso contra ele. Que baixaria! Eles convenceram o rei Dário a assinar um decreto que proibisse a oração, sabendo que Daniel não deixaria de orar. E então, a partir disso, Daniel foi acusado. E de acordo com a lei dos medos e persas, o decreto não poderia ser revogado de jeito nenhum. O rei, apesar dele não querer prejudicar Daniel, ele foi obrigado a lançá-lo na cova dos leões. E isso nos ensina, meus amados irmãos, que muitas vezes eu e você podemos sim ser alvo dos ataques por causa da nossa fé. Assim, exatamente como Jesus nos advertiu em João 16, quando ele disse, quando ele deixou este alerta para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, a história de Daniel, ela nos encoraja ainda mais a confiar que Deus está no controle de tudo. Mesmo quando todas as circunstâncias ao nosso redor parecem impossíveis de serem superadas. Você já se imaginou numa cova de leões? Aos olhos humanos,
é impossível sair de lá. Mas então vem o livramento de Deus. A última palavra é de Deus. E na tua vida também, a última palavra é de Deus. Não se dê por fracassado, por derrotado, por oprimido, porque a palavra que Deus libera sobre você é: não tenha medo, eu estou com você, eu te ajudarei. Aleluia! E então nós vemos aqui do versículo 18 em diante que Daniel foi lançado na cova dos leões, mas mesmo assim a sua fé não vacilou. Ele não se desesperou, não gritou por socorro, mas durante aquela noite Deus importunou o rei, tanto que o rei Dário jejuou, não conseguiu dormir, ansioso pelo destino de Daniel. No entanto, Deus enviou um anjo lá naquele lugar, junto com Daniel, naquela cova, para fechar a boca dos leões, para fazer com que aqueles leões naquele dia fizessem jejum, e Daniel foi miraculosamente poupado. Oh, aleluia! E quando amanheceu, o rei já estava completamente afoito e ele correu até a cova e chamou por Daniel, esperando que talvez ele não tivesse resposta, que contra todas as possibilidades Daniel estivesse vivo. E quando Daniel respondeu, ele atribuiu o seu livramento, a sua inocência, a sua fidelidade ao Senhor e à mão protetora de Deus, que jamais falha. Deus não apenas livrou Daniel daquela cova, mas também glorificou o seu nome diante do rei, diante de toda a nação. Todos ficaram sabendo e até hoje comentamos sobre isso, o grande livramento de Daniel. E após esse grande livramento de Daniel, o rei Dário emitiu um novo decreto, reconhecendo o poder e a soberania do Deus de Daniel. O Deus de Daniel foi glorificado. Os acusadores de Daniel foram lançados lá naquela cova dos leões, mas não tiveram a mesma sorte de Daniel, pois foram devorados imediatamente. Os teus inimigos serão lançados bem distante de ti. Os teus inimigos não terão vitória contra a tua vida. Eles serão aniquilados, como diz a palavra do Senhor. E essa vitória final, ela nos ensina que quando nós confiamos realmente em Deus, Ele reverte situações impossíveis, honra aqueles que são fiéis a Ele e traz justiça sobre todos aqueles que tramam o mal contra um filho de Deus. Então, meus amados, nós temos tanta coisa para aprender para o nosso dia a dia. Quando passamos por dificuldade, eu e você também precisamos ter perseverança na oração. Assim, exatamente como fez Daniel, precisamos manter uma vida de oração constante, especialmente em tempos em que aperta mais a dificuldade. Devemos orar mais, buscar mais, porque a oração fortalece a nossa fé e nos conecta com o poder de Deus. E além disso, em momento algum eu e você podemos duvidar. Precisamos continuar confiando em Deus, mesmo em meio à perseguição, às lutas. Nós devemos lembrar que assim como Deus protegeu Daniel, Ele está conosco durante todas as nossas lutas. Mesmo quando as situações parecem impossíveis de serem realizadas, quando as situações parecem totalmente sem saída, eu e você podemos confiar que Deus está trabalhando por nós. E também eu e você precisamos manter um testemunho de fé, porque a fidelidade de Daniel impactou o rei Dário e toda aquela nação.
Então, queridos, essa nossa fidelidade a Deus pode ser um testemunho poderoso para aqueles que estão ao nosso redor. São o evangelho que eles leem em nossa vida, o quanto Deus é fiel, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus livra, fortalece, o quanto Deus renova, mostrando assim que Deus é digno de toda confiança e adoração. E também essa passagem nos ensina que Deus é o nosso juiz. No final, Deus trouxe justiça a Daniel, punindo todos os seus inimigos, e exaltou a Daniel, esse servo fiel. Então, meus queridos, devemos confiar que Deus vê nossas lutas. Ele vê tuas lágrimas, Ele vê tua angústia, e no tempo certo Ele trará justiça e livramento para você. Essa história de Daniel na cova dos leões nos ensina que a fé em Deus é a mais poderosa arma que nós podemos ter. Ela é mais poderosa do que leis, ela é mais poderosa do que qualquer decreto humano. Daniel não comprometeu a sua fé mesmo diante de uma ameaça da morte, e Deus o livrou. Deus o livrou daquele lugar de uma forma sobrenatural. Então, essa história de Daniel na cova dos leões, no capítulo 6, ela nos desafia a confiar plenamente em Deus, sabendo que Deus é capaz de nos livrar de qualquer situação, de trazer os nossos filhos de volta para os caminhos do Senhor, de restaurar o nosso lar, de restaurar o nosso ministério, de nos trazer saúde, de nos trazer respostas onde nós necessitamos, e que a nossa fidelidade será sempre recompensada. Então, meus queridos irmãos, que eu e você possamos seguir o exemplo de Daniel, vivendo uma fé inabalável, adorando ao Deus Altíssimo, exaltando o seu nome, não nos comprometendo jamais com o inimigo, e sabendo que Deus está conosco em todas as situações e que no final Ele nos dará a vitória. Aqui nos mostra a fidelidade de Deus em proteger aqueles que confiam nele. Nós vemos ali que Daniel era um servo do Senhor, mas a integridade dele foi posta à prova por inveja dos demais. Mas mesmo assim, ele permaneceu fiel. Mesmo diante das leis injustas, diante daquele decreto, Daniel resistiu a toda conspiração maldosa, buscando a Deus em oração. E por isso, ele se destacou por seu caráter, competência. Isso causou inveja de outros líderes, mas Daniel sabia o Deus a qual ele servia. Deus iria protegê-lo, e essa certeza ele tinha em seu coração. Por isso ele não se curvou diante daquele decreto injusto. Amados, nós vemos que Daniel foi retirado da cova ileso, porque ele confiou em Deus. Porém, os seus inimigos com suas famílias foram jogadas ali naquela cova e devorados pelos leões. Então, meus queridos, Deus é sempre capaz de superar qualquer desafio. É importante mantermos a nossa fidelidade aos princípios espirituais e éticos, mesmo quando eu e você somos postos à prova. E precisamos confiar em Deus acima de todas e qualquer situação adversa. Nós precisamos ter uma vida correta, ter caráter, visando a excelência em tudo que nós fizemos. A fé e a integridade de um filho de Deus são recompensadas pelo Senhor. Deus, Ele é mais poderoso, mais forte, e Ele é maior do que qualquer intento maligno ou inveja dos homens. Por isso, você pode permanecer
confiante, porque nada nem ninguém pode parar a fidelidade de Deus com a vida daquele que o ama e o busca de todo o coração. Então, meus amados, que nós possamos realmente manter essa fé firme, agindo com caráter, integridade, buscando a santidade, mesmo diante das maiores adversidades, das armadilhas dos inimigos e das leis injustas. Eu e você permanecemos fiel no Senhor. Amém?